Você já teve a sensação de que quanto mais você estuda sobre mentalidade, manifestação e lei da atração, mais você se confunde? Você já encontrou informações ou ensinamentos que aparentemente se contradizem? Você não sabe o quanto você realmente precisa agir no mundo concreto e material e o quanto você precisa focar na parte de visualização e de mentalização. Você sabe que se você desejar demais alguma coisa, você afasta aquilo, ao mesmo tempo você não entende como que você faz para soltar o seu desejo. E você também pode se perguntar como que eu vou manifestar alguma coisa se eu não desejar nada. Esse assunto ele tem muitos paradoxos e toda vez que a gente está diante de um paradoxo, a compreensão desse paradoxo ela nos leva para um nível acima, ela expande a nossa consciência. E isso nos aproxima da verdade. Então, no vídeo de hoje, nós vamos discutir os que eu considero serem os três maiores paradoxos da lei da atração. O primeiro é o desejo versus o desapego. O segundo, a ação versus a permissividade. E o terceiro, pensar positivo versus olhar para as sombras. Bom, indo diretamente para o primeiro paradoxo: desejo versus desapego. Quanto mais você desapega de algo, mais facilmente você consegue atrair esse algo. E a gente consegue perceber isso na nossa vida, no nosso dia a dia, em diversas situações. Por exemplo, em relacionamentos. Provavelmente já aconteceu de alguma vez na sua vida, ou você ou alguém que você conhece, que se apaixona por alguém e fica fissurado e obcecado desejando aquela pessoa, e a pessoa não tá nem aí pra você, não dá bola pra você. E aí quando você finalmente desencana e não quer mais saber, a pessoa quer você agora. Outro exemplo é quando você perde algum objeto que você precisa, que é de uso cotidiano, por exemplo, seu passaporte, a sua identidade, enfim. Você procura aquilo desesperadamente, porque você quer muito aquilo, e você não consegue achar. E aí um belo dia, depois que você já resolveu o problema, depois que você já não precisa mais, né, você já fez uma identidade nova, um passaporte novo, você encontra o objeto que antes você queria tanto. Então, em muitas ocasiões, a gente percebe a realidade disso. É que parece que quanto mais a gente quer uma coisa, quanto mais a gente deseja uma coisa, mais inalcançável e mais difícil é pra gente conseguir aquela coisa. E quando a gente deixa de se importar, quando a gente desapega, aquilo se torna instantaneamente disponível pra gente. E isso acontece sempre e não é por acaso. Quando você deseja alguma coisa, é porque você se sente separado daquilo, você se sente distante daquilo. Então, o desejo obsessivo, ele só cria mais distância entre você e aquele objeto do seu desejo. E aí, o seu desejo, ele acaba virando uma barreira psíquica que impede que você acesse aquele objeto. Então, você tem que pensar que quando você exerce a sua vontade plenamente, quando você realmente acredita que você pode ter alguma coisa no momento em que você quiser, o teu desejo, ele nunca é tão intenso assim. E como que a gente lida com isso na prática? Como que a gente solta esse desejo obsessivo? Você pode começar observando no seu dia a dia quando você exerce a sua vontade sobre as coisas do seu dia a dia. Então, são pequenos desejos que surgem no dia a dia, mas que você tem plena capacidade de satisfazê-los a hora em que você quiser. Então, por exemplo, deu vontade de comer uma pizza. E você sabe que você pode simplesmente ir ali e pedir no iFood uma pizza e ela vai ser entregue na sua casa. Ou você olha uma roupa na internet, você tem desejo por aquela roupa e você simplesmente entra no site e compra. Daqui a alguns dias aquela roupa vai chegar na sua casa. Nesses casos, não existe aquele desejo, aquela ânsia, porque são coisas que são fáceis, que você considera que são muito fáceis e muito acessíveis para você. Então não tem aquela ânsia, aquele desespero. O desejo, ele corresponde a menos de 10%, eu diria, do processo. Então você tem um desejo por alguma coisa, olha alguma coisa, deseja, aí você tem a intenção de obter aquilo, você vai pelos meios que você conhece e você prontamente obtém aquilo. Você faz o pedido, faz a compra, e aí você vai ter uma expectativa positiva, uma certeza de que aquilo vai chegar, mas com uma expectativa positiva, sem nenhuma ânsia. Você não tem sombra de dúvidas de que isso vai acontecer. Então, a solução desse paradoxo é você conseguir transportar esse sentimento que você tem em relação às coisas que você considera acessíveis a você, as coisas que você considera que você pode ter a qualquer momento, para essas coisas que você de alguma forma coloca num pedestal e dá uma importância extremamente elevada, que acaba fazendo com que você perceba isso como algo difícil de obter. E caso você queira se aprofundar mais
Nesse paradoxo, caso ele seja um bloqueio para você, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo sobre como soltar, onde eu falei extensivamente sobre esse tópico, dei vários exemplos e tem muitas chaves de compreensão que podem fazer muito sentido para você. Outro grande paradoxo é ação versus permissividade, né? Ou ação versus ação sem esforço. Então, até que ponto você realmente precisa agir? Até que ponto você tem que fazer as coisas acontecerem? E quando que você está agindo em vão? Quando que as suas ações estão te distanciando daquilo que você quer, ao invés de te aproximar daquilo que você quer? Esse ponto, ele é muito interessante porque existem as ações perfeitas, ideais, o conjunto de ações perfeitas e ideais que vão te levar no caminho mais curto possível até aquilo que você deseja. E essas ações, elas são inspiradas quando você de fato manifestou e consolidou no seu plano mental aquele objetivo. Quando as suas ações estão alinhadas com aquilo que você deseja, tudo dá certo, tudo ocorre bem. Mas quando você não tem o sentimento alinhado, quando você está agindo com base no medo e na ansiedade, você não chega a lugar nenhum. E as suas ações podem até te afastar daquilo que você deseja. No vídeo onde eu expliquei o conceito de manifestação instantânea, eu expliquei que até as nossas ações vão ser controladas por padrões mentais toda vez que a gente consolida um objetivo no nosso plano mental, que é você entrar na frequência de já ter aquilo realizado. Então, quando algo já está feito, já está concretizado, até as suas ações, conscientes ou inconscientes, vão ser direcionadas na direção da realização daquele objeto. Então, muitas vezes, ações inconscientes parecem ser totalmente aleatórias. Na verdade, elas não são. Elas são direcionadas para fazer você alcançar aquilo que você deseja. Então, a melhor forma de a gente encarar esse paradoxo é você confiar que você vai saber o que você tem que fazer, quando você tem que fazer e que você vai fazer. As suas ações, por mais que você ache que você está no controle, a maior parte delas são controladas pelo seu subconsciente. E uma vez que você tenha impresso a realização do seu objetivo no seu subconsciente, ele vai expressar aquilo na sua realidade, ele vai controlar até as suas ações para te direcionar para a realização daquele objetivo. Agora, quando você está na dúvida e na incerteza, porque você não consolidou aquilo no seu plano mental, as suas ações, na maioria dos casos, elas não vão ser alinhadas e elas não vão te levar para lugar nenhum. Muitas vezes nós somos excessivamente controladores e por conta disso a gente fica no nosso próprio caminho, né? O nosso ego, que não quer soltar, que não quer se entregar, acaba se interpondo e atrapalhando a realização do nosso objetivo. A gente se atrapalha, a gente fica no nosso próprio caminho. Então, você não tem que se preocupar com o que fazer, porque você vai saber o que fazer. Muitas vezes, o que também acontece é que a gente tenta compensar a nossa falta de merecimento com esforço. E aí, isso nos leva a fazer coisas por fazer. Muitas vezes a gente faz tudo do jeito mais difícil, do jeito mais custoso, que leva mais tempo, só para provar pra gente mesmo e às vezes até para os outros que nós somos esforçados, porque nós acreditamos que isso é o certo, porque inconscientemente você acredita que a vida precisa ser um sacrifício, precisa ser sofrido, precisa ser difícil. Então, observe sempre de onde vêm as suas ações. O ideal é você conseguir fazer essa observação antes de agir. Mas nem sempre isso vai ser possível. De qualquer forma, você pode aprender observando o resultado das suas ações, não só no curto prazo, mas também no longo prazo, porque os resultados dessas suas ações, elas vão te mostrar quais eram as intenções que você tinha por trás dessas ações. Sempre que os resultados são positivos e te aproximam do teu objetivo, são ações inspiradas por aquele padrão mental que você consolidou. Agora, quando elas te afastam do seu objetivo, são ações egóicas, são ações completamente contrárias e desalinhadas. E aí, observando, né, os seus erros e os seus acertos, você vai começando a identificar quando que um impulso de agir vem realmente desse lugar de criação e quando que esse impulso de agir vem só do medo e da ansiedade. Bom, nosso terceiro e último grande paradoxo é a questão do pensar positivo versus olhar para as nossas sombras e limpar as nossas crenças limitantes. O que a gente escuta frequentemente
é que a gente precisa pensar positivo, se sentir bem na maior parte do tempo, que a gente tem que evitar pensamentos e sentimentos negativos a todo custo. Só que pensar positivo 100% do tempo não vai ser possível enquanto você tiver crenças negativas e sentimentos negativos acumulados e estocados dentro de você, lá no seu subconsciente. O que se manifesta na sua vida em última instância é um reflexo daquilo que está no seu inconsciente. Então você precisa olhar para esse conteúdo para fazer uma limpeza. Você precisa tirar tudo aquilo que é ruim e colocar mais coisas boas ali dentro. Então, quanto mais você evitar olhar para a negatividade que existe dentro de você, quanto mais você reprimir ela e evitar ela, mais difícil vai ser para você pensar positivo na maior parte do tempo. Principalmente porque você vai fazer muita projeção. Então vai ser muito difícil mesmo ser positivo, porque você vai pegar toda a sua negatividade, todos os seus traumas, os seus medos, os seus bloqueios, as suas raivas, as suas mágoas, você vai projetar fora de você, nas pessoas que você convive. E aí isso vai gerar situações estressantes, vai gerar relações desarmônicas e um monte de coisa que vai te causar um incômodo, que vai te causar um desconforto. Pensar positivo e se sentir bem cria eventos positivos? Sim, isso é certo, isso é fato, não tem discussão. Mas nós temos um reservatório de sentimentos que está em nós. E nem todos esses sentimentos eles são positivos. Muitas coisas são negativas. Só que essas coisas, elas não desaparecem simplesmente. Elas não somem, elas não evaporam sem você olhar para elas. Por que a gente chama de sombra, né? Porque a consciência, a nossa consciência, ela seria a luz. Então, toda vez que você coloca luz numa sombra, ela dissipa, ela desaparece. E é isso que a gente tem que fazer com essas coisas negativas, com esses sentimentos ruins, com essas crenças limitantes. Nós precisamos trazer elas para nossa consciência para que elas sejam dissipadas e desapareçam por completo e de forma definitiva. Você tem que pensar que não tem como você limpar a sujeira que você jogou para debaixo de um tapete se você não erguer o tapete e olhar para aquela sujeira. Você precisa encarar ela. E não tem como a sua casa ficar 100% limpa enquanto você não tirar aquela sujeira do tapete. Então você pode disfarçar, você pode tentar jogar um perfume, mas eventualmente aquela sujeira vai escapar, vai incomodar, ela vai surgir em algum momento, inevitavelmente. Não tem como esconder ela para sempre, não tem como ignorar a existência dela. Enquanto você reprime e resiste as emoções, os sentimentos e crenças negativas que estão acumulados em você, elas vão persistir na sua vida, elas vão se manifestar, e aí quando elas surgem, elas vão ser espelhadas na sua realidade, trazendo eventos, pessoas e circunstâncias que aparentemente fazem você se sentir mal. Aparentemente, porque não são essas coisas que geram o sentimento em você. É o contrário. O fato de esse sentimento estar dentro de você, enraizado em você, é o que gera, é o que cria e atrai esses eventos e essas circunstâncias para aquele sentimento poder se expressar, para você poder dar uma vazão para ele, para ver se você olha para aquilo, para ver se você resolve aquilo. Só que a maioria das pessoas, por não ter essa compreensão, olha pro espelho, né, e briga com o espelho. Não tenta mudar a si mesma. Briga com o espelho, esperando que o reflexo mude, ao invés de olhar para si e modificar o que precisa ser modificado. E qual que é a solução para isso? Em primeiro lugar, se é muito, muito difícil para você se pensar positivo e se manter positivo na maior parte do tempo, significa que você tem muita negatividade acumulada. Você precisa aprender a olhar para essa negatividade sem fazer projeção. Então você tem que aceitar definitivamente que a maior parte das coisas ruins que você enxerga nos outros e que te incomodam são problema seu, não são problema dos outros. Então, olhar para sua negatividade sem se identificar com ela e sem projetar ela nos outros. A abordagem que eu utilizo e que eu recomendo para você lidar com sentimentos e pensamentos negativos, eu já expliquei diversas vezes em alguns vídeos. Um deles é o Como Soltar Pensamentos Negativos, vou deixar linkado aqui. E o outro vídeo é a resenha do livro Deixar Ir, do Dr. David Hawkins, que eu também recomendo bastante. Também vou deixar o link da resenha aqui. Bom, esses foram os 3 paradoxos da lei da atração, que são tópicos muito delicados, que é muito fácil, né, para as pessoas confundirem. Muitas vezes eles geram desentendimentos. Eu mesma demorei bastante para fazer essas conexões e me confundi com eles por muito tempo. Então eu tentei ser o mais clara possível para trazer essa visão aqui. Espero que você tenha tido algum entendimento desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de curtir e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau!